Olá, meus queridos alunos, dando continuidade às nossas atividades à distância. Hoje nós vamos fazer um resumo sobre mudanças de estado físico. O objetivo da aula de hoje: conhecer as mudanças de estado físico da matéria, identificar a influência da pressão e da temperatura sobre a matéria. Os estados físicos. Os estados físicos da matéria correspondem às formas pela qual a matéria pode se apresentar na natureza. Esses estados são definidos de acordo com a pressão e temperatura. Então, nós temos o estado gasoso, estado líquido e o estado sólido. Se nós observarmos no estado sólido, as moléculas estão bem mais unidas. No estado líquido, estão um pouco separadas. E no estado gasoso, elas estão bem mais separadas. Então, no estado sólido, as moléculas estão bem mais unidas e é menor a velocidade de movimentação das partículas. Já no estado líquido, elas estão um pouco separadas e há a movimentação média das suas partículas. Já no estado gasoso, certo? As partículas estão bem separadas e é maior a movimentação de suas partículas. Certo? Tudo isso aqui ocorre com o aumento da temperatura. Estado físico da água. Então, nós temos aqui os três estados: sólido, líquido e gasoso. A passagem da água do estado sólido para o estado líquido recebe o nome de fusão. Líquido para o gasoso, vaporização, que pode ocorrer de duas formas. Ou é evaporação, quando ocorre de forma natural, né? Ou é ebulição, quando ocorre pela ação do homem. Tranquilos? A passagem do estado gasoso para o estado líquido recebe o nome de liquefação ou condensação. Líquido para o sólido, solidificação. Do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido recebe o nome de sublimação. Então, o que é a fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, está aqui, ó, passagem do estado sólido para o estado líquido. Vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, pode ser evaporação, se for pela ação da natureza, e ebulição, se for pela ação do homem. Então, aqui é o líquido para o gasoso. Sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Então, nós temos aqui, ó. Solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Então, do líquido para o sólido. Liquefação ou condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. E a sublimação também pode ser a passagem do estado gasoso para o estado sólido. Então, aqui é a representação. Beleza? A temperatura de fusão é aquela em que ocorre a mudança do estado sólido para o estado líquido e equivale à temperatura de solidificação. A temperatura de fusão da água pura ao nível do mar é de 0 graus Celsius. Então, a partir de 0 graus Celsius, nós começamos a ter a transformação do estado sólido para o estado líquido, certo? Qualquer temperatura da água ao nível do mar abaixo de 0 graus Celsius, ela está no estado sólido. Entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, nós vamos verificar que ela está no estado líquido. A temperatura de ebulição é aquela em que ocorre a mudança do líquido para o gasoso e equivale à temperatura de condensação. A temperatura de ebulição da água ao nível do mar é de 100 graus Celsius. Então, agora há pouco nós vimos a temperatura de fusão. Então, agora nós estamos vendo a temperatura de ebulição, que é 100 graus Celsius. Então, qualquer temperatura da água acima de 100 graus Celsius, ela entra no estado gasoso. Então, o que nós tiramos como a conclusão dos pontos de ebulição e fusão? Entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, a água está no estado líquido. Abaixo de 0, ela está no estado sólido. Acima de 100 graus Celsius, ela entra no estado gasoso. E vamos observar aqui na representação gráfica aqui, ó. Nós temos a temperatura variando de 0 a 100, certo? Então, aqui é o ponto 0, que é o ponto de fusão, certo? Nós temos abaixo de 0, estado sólido, certo? Na temperatura de 0, nós temos a passagem do sólido para o líquido. Entre 0 e 100, que o 100, ó, entre 0 e 100 graus Celsius, a água está no estado líquido. Acima de 100 graus Celsius, ela entra no vapor, ou seja, no estado gasoso, certo? Então, aqui o PF, ó, representa o ponto de fusão, que é 0 graus Celsius, e o PE, o ponto de ebulição, que é de 100 graus Celsius. Então, nós podemos pegar essa escala aqui e utilizar para qualquer material, certo? Uma questãozinha básica aqui, ó.
Identifique em qual das situações abaixo ocorre o processo de sublimação. Então, o que é sublimação? É a passagem do estado gasoso para o estado sólido ou do sólido para o estado gasoso. Então, vamos analisar os itens aqui. Ó. Letra A. O suco congelou na geladeira. Então, se o suco congelou na geladeira, está passando do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Letra B. A calçada secou depois da chuva. Então, uma evaporação. Letra C. O picolé derreteu. Estado sólido para o estado líquido, fusão. Letra D. A naftalina desapareceu da gaveta. Então, a naftalina está no estado sólido. Ela desaparece e entra no estado gasoso. Então, ocorreu uma sublimação. Então, a alternativa correta é a letra D. Segundo exemplo. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudança de fase. Numa dessas mudanças, a água absorve o calor. Quando já absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto é, certo? Então, a água ela recebe energia, né? Está no estado líquido, recebe energia e ela entra para o estado gasoso. Então, nesse caso aí, vai ocorrer uma evaporação. Passagem do estado líquido para o estado gasoso. Ação da natureza, certo? Se fosse a ação do homem, seria ebulição. Tranquilos? Terceiro, a tabela a seguir traz os pontos de fusão e ebulição em graus Celsius de alguns materiais. Com base nas informações da tabela, assinale a alternativa que indica quais materiais estão no estado líquido a uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Então, nós vamos analisar esses materiais aqui e vamos verificar qual deles estão no estado líquido quando a temperatura dele for de 25 graus Celsius. Certo? Então, aqui, ó, substância oxigênio, ponto de fusão dela é menos 218,4 e o ponto de ebulição 183. Amônia, nós temos o ponto de fusão e o ponto de ebulição de cada uma dessas substâncias aqui. Ó. Então, o que nós devemos fazer? Traçar, certo? Um gráfico para cada uma delas. Né? Então, vamos transportar os dados da tabela para um esquema representando a temperatura dada. Ele quer uma temperatura de 25 graus Celsius. Aí nós vamos relacionar com o ponto de fusão e de ebulição das substâncias. O oxigênio, voltando aqui na tabela, ó, é menos 218,4, 183. Então, nós traçamos aqui ó, o oxigênio. Ponto de fusão, menos 18,4 e o ponto de ebulição, 183. Certo? Só que ele quer que nós traçamos comparando com a temperatura de 25 graus Celsius. Então, o que nós devemos analisar é o seguinte. Ó, qualquer valor abaixo do ponto de fusão está no estado sólido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição está no estado líquido. Depois do ponto de ebulição, vai entrar no estado gasoso. Então, 25 graus Celsius, ele vai estar muito depois de menos 183. Então, o oxigênio está no estado gasoso, a uma temperatura de 25 graus Celsius. Amônia. Nós vamos lá na tabela novamente, pegamos os dados da amônia. Ó. Ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, traçamos. Ó. Qualquer valor abaixo do ponto de fusão está no estado sólido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, líquido. Acima do ponto de ebulição está no estado gasoso. Então, 25 graus Celsius está depois de menos 33,4. Então, também está no estado gasoso. O metanol. Nós vamos lá na tabela e pegamos o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Ó. Então, ponto de fusão é menos 97 graus Celsius. Então, abaixo desse valor, sólido. Ponto de ebulição, menos 64,7. Então, 25, ele vai estar entre menos 97 e mais 64,7. Então, a temperatura de 25 vai estar no estado líquido. Então, eu já encontrei um que está no estado líquido. Beleza? A acetona. Nós vamos lá na tabela, pegamos o ponto de fusão e o ponto de ebulição da acetona. Abaixo do ponto de fusão, sólido. Entre o ponto de fusão e ebulição, líquido. Nós vamos verificar se 25 graus Celsius está entre esse valor aqui, ó, entre menos 94,6 até 56,5. Vai estar aqui, ó, 25. Vai estar localizado entre esses dois valores. Então, também está no estado líquido. Então, já temos duas no estado líquido. O mercúrio. Vamos na tabela. Pegamos o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Certo? Abaixo do ponto de fusão, sólido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, líquido. Então, nós verificamos aqui, ó. 25 graus Celsius vai ficar entre esses dois valores? Vai. Ele vai ficar entre menos 38,87 até 356,9. Então, 25 vai estar compreendido entre esses dois valores aqui. Ó. Então, também está no estado líquido. O alumínio.
nós vamos lá na tabela. Ó. O alumínio, o ponto de fusão dele é 660. Então, se nós formos pegar 25 graus Celsius, ele vai ficar para cá. Ó. Ele vai ficar abaixo de 660. Então, qualquer valor abaixo do ponto de fusão está em que estado? Sólido. Então, pela pergunta, ele quer saber quais estão no estado líquido quando a temperatura for de 25 graus Celsius. Então, quem vai estar no estado líquido? O metanol, a acetona e o mercúrio. Então, veja que na temperatura de 25 graus Celsius, o metanol, a acetona e o mercúrio estão no estado líquido, é a nossa alternativa correta. Enquanto o oxigênio e o amônio estão no estado gasoso e o alumínio está no estado sólido. Então, a alternativa correta seria a letra B, metanol, acetona e mercúrio, beleza? Então, eu vou deixar duas questões agora para vocês assistirem a videoaula e responder essas duas questões. Essas duas questões vão estar lá na nossa atividade no Google Classroom. Então, são essas duas questões. A primeira, que é esta aqui, vocês vão resolver ela idêntico ao terceiro exemplo que nós acabamos de ver. Vocês vão traçar a reta para cada uma delas, certo? Qualquer valor abaixo do ponto de fusão está no estado sólido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição está no estado líquido. Depois do ponto de ebulição está no estado gasoso. E a segunda questão aqui, ó, certo? Então, vocês vão resolver essas duas questões, elas vão estar disponíveis lá no nosso formulário do Google Classroom, tranquilos? Então, qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp. Boa sorte e até a nossa aula. Um abraço.